aquela que não possui mobilidade social. Eu estou querendo dizer que essa sociedade formou-se a partir de 1532. Quando da implantação das capitanias hereditárias. Quando nós estudamos a área de humanas, nós temos que ter o senso crítico, se lembram disso? Ou não? Em tudo que eu falo, quando eu não passar para vocês, é óbvio, porque vocês leem, tem uma coisa que a gente chama de não dito. Eu tenho o hábito de trabalhar, dando aula e falar assim: pergunta, por que isso? Dou 5 pontos na prova mensal. Dou. Então eu estou dando agora 5 pontos na prova mensal para quem responder para mim. O que tem de não dito nesse conceito que eu disse? O que tem de não dito ali? O que está por trás daquilo ali que eu não disse? Eu estou estragando a turma do segundo e do primeiro, porque todas as outras turmas que eu trabalho e que eu falo que eu vou dar ponto, é um alvoroço só na sala. Talvez porque eles já conheçam a prova, né? Vocês estão pagando para ver. Só pode saber o não dito quem já teve a matéria lida. Pelo menos se não sabe, vai chegar perto da resposta. Esse é o primeiro conselho que eu dou a vocês. Leiam a aula antes de vir para cá. Já marquem o que não sabem. Não fique esperando eu vomitar aquilo saber. Vocês não podem ser uma turma onde o professor vem, finge que ensina e vocês fingem que aprendem. Eu não quero filhotes pombinhos, onde eu tenho que vomitar na boca o saber. E você engole porque você não experimenta. Eu disse que a primeira organização social que nós temos é aqui. E vocês se calaram, vocês não questionaram. Espera aí, o Brasil é anterior ao descobrimento. Não existia sociedade no Brasil antes? É isso que está no não dito. Já existia um grupo social vivendo aqui que tinha uma organização social. Que grupo é esse, pessoal? Os indígenas. Porém, nós não vamos estudar a organização indígena, porque o modelo de sociedade que nós somos hoje é esse modelo, o que foi imposto para nós. Nós não tivemos opção de escolha. Falar assim: eu quero viver como vivem os negros africanos, eu quero viver como vive o indígena e Yanomami. Não, para nós veio pronto, é assim e acabou, de cima para baixo. Então não se esqueçam, nós vamos estudar essa formação social, mas o Brasil já havia formação social. As tribos tinham o seu cacique, tinham o seu líder, o seu chefe guerreiro, tinham os seus deuses, concorda ou não? Eles tinham uma formação política. A mulher tinha o seu papel na sua sociedade, o homem guerreiro também tinha, caçador também tinha. Então já existia, não esqueça. Pergunta de prova, não está na apostila. É assim que o aluno sabe o que vai cair na prova. Quando eu fico falando, prova, a pergunta de prova, isso eu peço. Não é bom anotar. Não paguem para ver. Vocês vão tirar zero e vão falar que eu não avisei. Cai na prova que eu falo. Pois bem, já que foi formado o sistema de capitanias hereditárias, nós vamos ter como no topo da pirâmide o senhor de engenho. Ele fica no topo, ele é minoria, é um senhor de engenho para cada capitania, que eram 14 somente. 12, porque 2 ficaram na mão de Martim Afonso de Souza. A classe abaixo do senhor de engenho era o homem branco que veio para cá com Pedro Álvares Cabral, que veio para cá nas expedições exploradoras,
que veio para cá das expedições guarda-costas, que veio para cá degradado. E, na grande maioria, os escravos, tanto índios quanto negros, os escravos, eles formavam a base da pirâmide social. É uma pirâmide social, é um estrato social, uma estratificação estamental. Quem era filho de senhor de engenho iria ser senhor de engenho. Quem era colono ia ter filhos colonos. Escravo também. Não tem mobilidade social. O senhor de engenho, ele passa a ser o centro político, econômico e social. É dentro da fazenda de cana-de-açúcar que está a igreja. É lá dentro que os escravos moram e que o colono também vai morar como capataz. Nesse momento, é lógico. Mas tipo, os escravos não podiam chegar ao senhor de engenho? Não. Por quê? Porque é uma, como eu vou dizer para você, o escravidão é uma instituição. O que eu quero dizer instituição? É alguma coisa que quando você nasce já está pronto. A religião, quando você nasceu, já existia. A OAB é uma instituição. Não tem advogado que mude a OAB como ela é. No total, pode haver mudanças pequenas conforme o mundo evolui. Mas a OAB vai ser sempre a OAB, aquela que regulamenta a vida do advogado. Então a instituição da escravidão, ela é anterior ao senhor de engenho. Porque ela já existia na... O senhor de engenho pode cair? Não. Nem colono? Colono, dependendo da situação que nós vamos falar agora. Na média, o colono, ele nunca vai cair. Mas o senhor de engenho, ele podia ter uma relação física, uma relação sexual, ou casamentos até, com uma mulher colona. E se o filho dela nascesse, ele quisesse ficar para ele, esse filho ganhava o status de nobre. Mas e a mulher? A mulher não. Nossa. E se ele decidisse ter uma relação sexual com essa mulher e ele não quisesse o filho dela nunca ia ser reconhecido como filho do senhor. Ele ia ser somente um colono. Aí se ele tivesse escravo? Mesma coisa. E muitas vezes um senhor de engenho queria gerar filhos, mas naquela época não existiam os exames de hoje. Então existiam homens impotentes e existiam mulheres frígidas, impotentes também, que não podiam gerar filhos. Então às vezes ele pegava uma escrava, engravidava essa escrava. E se o filho nascesse da minha cor e ele levasse esse filho para casa grande, ele era criado como um filho de senhor de engenho e não era chamado de negro, ele era chamado de pardo. Esse é o nome que ele levava, que está na sua certidão, na minha. Essa cor, ou esse grupo racial foi arrumado para que essa pessoa, filha do senhor de engenho, pudesse frequentar as altas classes sociais. Perceberam? Porém, se um senhor de engenho, o filho dele também, engravidasse uma negra, uma escrava, e ele nascesse da mesma cor minha, porém ele não ligasse, ele ia ser escravo. Filho de escravo, escravo é. Então nós temos essas exceções à regra, mas como eu disse, são exceções. Perfeito? Então não existia possibilidade de ascensão social nesse momento. Mas eu quero falar para vocês da exceção. Que não carece de pegar no mapa do Brasil, vou trabalhar com esse, para mim é melhor do que outras coisas que eu vou falar aqui. Nós tínhamos o Tratado de Tordesilhas aqui, estão lembrados? Não é? Então, os terrenos dos capitanias iam do litoral até o final do Tratado de Tordesilhas, não é isso? A capitania começou em 1532, só que o Brasil vem sendo ocupado desde 1500. Pedro Álvares Cabral trouxe os primeiros colonos, os degredados, os exilados, criminosos, bandidos. Oi? Na média, a história vem mudando esse conceito. As mulheres que vinham para cá eram mulheres que também cometeram crimes. A prostituição em si, na época, para ser detectada era muito difícil,
porque na verdade era chamada concubinato. Já ouviram falar em concubinato? Nós vamos falar já, conforme a aula foi desenvolvendo, mas você vai perceber que era difícil detectar, não é que não havia. Então as que vinham eram muito poucas. A maioria das mulheres que vinham porque cometeram roubo, muito pobres, tinham que roubar documentos. Tá certo? É esse tipo. Para sobreviver, se prostituíam. É diferente. Nossa. O que aconteceu aqui? Essa região estava toda já com colonos. Se eu ganhei um feudo, o que eu fiz com esse monte de colono vivendo ali? 5 pontos na próxima prova. Hã? Fez de escravo. Branco não é escravo. Matou ele. O escambo era feito pela França. O escambo era um acordo, né? Feito com a coroa portuguesa e a França. Não que não existissem colonos franceses que acabaram ficando aqui depois que esse processo acabou. Mas eram colonos franceses assim que já tinham casado com índias às vezes, bem integrado à região. Uma vez que eu moro no litoral, sou branco, colono e próximo ao litoral, na zona da mata, onde vai ser montados os primeiros engenhos, primeiro, o senhor de engenho não tem pessoas suficientes para pesquisar e analisar todo o filtro, toda a capitania hereditária. Supondo que a capitania minha comece em Queluz, termine em Guarulhos, como é que eu vou caminhar esse trecho todo aí para poder ver se tem gente morando? Então muitos dos colonos vão continuar vivendo ali. Mas se fosse pego, né? Porém os colonos que estavam mais próximos à região, onde era feito a casa grande, a senzala, era feita a área de plantio de cana, esses tiveram que sair. Alguns foram contratados. Capitão do mato, capataz, vigiar escravo, certo? O restante, o que fez? Migrou para o interior. Como começa isso no Nordeste, ele migra então da zona da mata, próximo ao litoral, para o sertão nordestino, formando lá uma outra sociedade. Lá no sertão, ele vai montar uma nova sociedade, só que ele vai se tornar fazendeiro. No Brasil era proibido ter fazenda de gado, em virtude, valendo 5 pontos, do quê? Pacto colonial. Se nós produzíssemos a carne aqui, por que a gente teria que comprar na metrópole? O gado aqui era permitido só como força motriz, puxar carroça, girar a moenda, carregar gente, entendeu? Mas nem para sustentar a família. Nem para sustentar a família. Mas acredite, o gado aqui criado sustentava a família, era usado couro. O problema é que a coroa não tinha gente para fiscalizar, porque o Brasil é o tamanho que é. Deu para entender, né? Então são duas visões. É permitido criação de gado no Brasil colonial? Não. Acontecia a criação de gado para o consumo? Acontecia. Ah, então ninguém nunca foi pego ou foi. Teve muita gente que pagou caro por criar gado no Brasil. Qual que é a diferença? Esse cara aqui tem escravos, índios e negros. Porque como o sertão nordestino, geograficamente falando, ele é um terreno muito impróprio, é árido, você tinha que soltar o gado para o gado ir buscar a melhor gramínea para se alimentar. Concorda comigo? Quem vigiava o gado? Ué, mas o escravo podia fugir. A fazenda não era cercadinha, gente. O gado podia fugir. Então o que ele tem? Ele tem um colono que vira capataz e que vai junto com o gado e com os escravos para vigiar. Qual que é a vantagem eu
ser um capataz de uma fazenda. A vantagem é que um dia eu vou virar fazendeiro. Então, ao mesmo tempo que no litoral nós tínhamos uma sociedade estamental que não tinha mobilidade, no interior estava acontecendo a formação social que tinha uma pequena mobilidade social. A cada ano, a cada final de ano, esse cara ganhava uma novilha. Depois de 8 anos de trabalho, eu tenho 8 cabeças de gado. Posso montar minha fazenda? Aí eu monto a minha fazenda. Deixo de ser capataz e passo a ser fazendeiro. Percebeu? Então, paralelamente ao início da formação social brasileira, estamental, piramidal, nós vamos ter uma sociedade no interior que vai ser uma sociedade um pouco mais de mobilidade. Tranquilo? Posso pagar? Período da mineração, nós vamos ter uma formação social totalmente móvel, formado por elite dominante. Pode ver que ali eu não determinei um nome para essa elite, porque um professor podia descobrir ouro e se tornar o professor mais rico da região. Eu faço parte da elite, mas vão existir professores que vão somente dar aulas, vai pertencer à classe média. Então, nessa categoria de elite, temos ex-senhores de engenho, temos ex-escravos, temos nobres portugueses e brasileiros, temos juízes, professores, prefeitos, são os alcaides, os edis, os vereadores. Deu para entender? Já na classe média nós temos também padres, ex-escravos. Agora o que determina a sua posição social é o seu poder aquisitivo. Mas na base da pirâmide, o povo miserável e ainda os escravos. Me fala o nome de uma escrava que ficou na elite, na região das Minas Gerais. Chica da Silva, tem filme disso. Vocês não podem assistir, que aparece muitas vezes ela pelada. Vocês são menor de idade, não podem ver. O povo que não conhece a sua história está sujeito a repeti-la. Pessoal, a aula está chata, vocês estão apáticos. Por favor, respondam. Ou eu estou dizendo coisas que vocês nunca ouviram falar? Vocês já ouviram falar disso que eu estou dizendo? Não ouviram? Tiveram aula de história, não é? Então, na formação da sociedade brasileira, o sistema piramidal continua, tem mobilidade, mas vai sempre existir uma elite que comanda todo o restante aqui. Isso era um problema, mas ali era bom porque negros podiam ascender socialmente. Muitos negros. Vocês assistiram Diamante de Sangue com Leonardo DiCaprio? Você viu que tem uma cena que o negão descobre um puta de um diamante e esconde no pé? Lembra disso? Aconteceu mesmo aqui. Quando se descobria ouro, muitos negros guardavam aquele ouro e mais tarde compravam a sua liberdade. Por isso que eu, patrão de um escravo, se ele viesse comprar liberdade, azar se ele roubou meu, ele está me dando dinheiro como forma de pagamento. Certo? Havia muito contrabando. Santinho do pau oco. Já ouviram falar essa expressão? Por que é assim chamada? Porque o ouro que vinha das Minas Gerais, um dos caminhos era o Imbaú. Descia para o Imbaú, passava aqui por Cachoeira
ia até o porto de Pacaré, em Lorena, seguia por Rio, a maioria das vezes, que o Rio, Paraíba, ele é navegável de Cachoeira Paulista até São Paulo. Então, ele ia até o porto de Guaipacaré, em Guará, ali seguia por terra, por Paraty, para contrabandear, moía-se o ouro, pegava santos de barro, fazia um furo no santo, colocava o ouro lá dentro, depois tapava, porque os fiscais não olhavam os santos, porque o santo é santo, você não pode ficar mexendo na imagem santa. Outra maneira de traficar era pegar o seu escravo, mandar deixar ele com o cabelo grande e não lavava o cabelo dele. Você jogava um pó de ouro dentro da cabeça dele, que ele vinha com a mão naquela coisa nojenta, porque para o homem branco, o negro era nojento. A outra maneira era obrigar o escravo a comer o ouro em pó. Quando chegava em casa, você mandava ele defecar e limpar, tirava o cocô do ouro. Muito escravo morreu por causa do metal do interior. Nessa conformação, nós temos que concluir que a nossa sociedade, apesar da história hoje atualizada, ela ainda mantém esses padrões. Existe mobilidade. Você pode amanhã encarnar a cena, Mega Sena e subir. Não pode? Assim como uma empresa muito rica pode falir. Pode. Isso é o que pode acontecer. Na prática não funciona. Se alguém muito rico falir, os bancos vão emprestar 10 milhões para ele manter-se rico. Se você pobre falir, você vai para debaixo da ponte. Se um rico cometer um crime, no outro dia ele está na rua. Se um pobre cometer um crime, ele está e continuar preso. Nossa sociedade é muito desigual, porque nossa população não é cidadã, não sabe cobrar os seus direitos. Também, né? Tinha que ser, vamos ver. Mas, tipo, eles pensam assim que a pessoa que é rica, se ela emprestar o dinheiro para ela, pode ter um retorno. Mas a pessoa que é pobre, se você emprestar o dinheiro, pode não haver retorno. O pessoal pensa mais assim, por isso que empresta dinheiro para os ricos, não para os pobres. Eu acho que a pessoa talvez nem sabe os direitos. As duas estão corretas. As duas estão corretas. Mas, no seu caso, você comete um erro crasso. Nós temos tendência a nos aproximar e andar com pessoas parecidas com a gente em pensamento e em poder aquisitivo. Você não tem como andar numa favela se você só viveu em bairro de classe média. Você não vai, não é porque você não gosta de favelada, porque você não sabe andar lá. Você não sabe os perigos que representa aquilo lá. Certo? Então, geralmente, os ricos, um tem rabo preso com o outro. Não só em termos de comunidade, mas tem rabo preso de negócios. Um banqueiro, quando ele vai numa festa, ele vai na festa do advogado mais rico. E esse advogado foi o que salvou o filho dele um dia no negócio de crime, mas em troca o advogado pediu para ele um empréstimo de 100 milhões. É assim mesmo, eu estava conversando com meu pai, ele falou para mim que o banco não empresta dinheiro para o pobre, porque eles acham que não vai ter retorno. Mas para o rico pode haver esse retorno do dinheiro mais ainda que eles emprestaram. Seu pai está correto, mas eu ainda faço uma correção. Eu fui gerente de banco. Então, eu via os caras dever 400 mil e o cara emprestar 300, não emprestar 500, pagar os 400 e ficar devendo 100. Mas é porque o rabo é preso. Você sabe que o cara, a firma dele vai falir 3 vezes, vai falir de novo. Mas você vai manter aquilo, porque é com ele que você vai no casamento, é com ele que você vai beber cerveja, é com ele que você vai tal. Então você fica sem jeito de dizer não. Mas o banco fica meio que devendo isso na pessoa. Inverte o valor. Inverte a pessoa dever para o banco, né? Porque você, na verdade, o banco não está nem aí. É o gerente do banco que é muito amigo daquele dono de empresa que está falindo. Ele não quer que o amigo dele vai falir, porque senão ele não vai ter mais a piscina ou o sítio para ir no final do ano. Essas questões. Mas, em termos de risco, o teu pai está correto. A probabilidade de um pobre pegar 100 milhões e transformar em 10 milhões é muito pequena, porque ele não tem acesso a essas informações necessárias para ser um bom empreendedor. Mas isso não quer dizer que o rico tenha. Então, isso que eu falei para ele, eu não acho certo. Eu acho que as duas partes podem ter o mesmo direito. Isso. Só que ele falou que o banco pensa diferente da pessoa. Banco Tem que pensa fazer diferente. o que o banco quer, não o que você pensa que é certo. Exatamente. Que é uma pena. O que nos resta é nos tornarmos banqueiros e fazer isso, mudar. Eu falei para O o meu pai, problema é mas que- eu mudaria. Só que mas se você mudasse, você não estaria mais no banco. Porque o
banco não ia aceitar isso. Vou mais longe, se você fosse a banqueira, o grupo de banqueiros do mundo e do Brasil, quando fosse decidir uma política para o banco, não te chamaria, porque sabe que você é a chata, que trabalha honestamente. No Brasil, então, é justamente isso. Ser honesto é feio. Você tem que entrar no banco com um pensamento diferente do que você pensa. Se você quer ajudar o pobre, você tem que estar no banco querendo ajudar o rico. Você tem que mudar o seu pensamento completamente quando você entra no banco. A maioria das vezes, quando você entra pensando isso que está fazendo, a maioria das vezes, as pessoas acabam subordinadas ao poder, encantadas com o poder, e entram com uma ideia e acabam não fazendo aquela ideia porque gostou do prazer. Quando eu era gerente de banco, não tenho vergonha de falar isso, eu recebia convites para festas de finais de ano em lugares maravilhosos. Você chegava lá, tinha 10 mulheres para cada homem, de gerente e subgerente do banco. Eles compravam a gente, eles falavam para a gente: olha, isso é um prêmio para você pelo trabalho que você fez. Aí a gente voltava no ano seguinte, querendo fazer bastante abertura de conta, poupança, emprestar dinheiro certinho, tudo certinho, porque no final do ano ia ter 10 mulheres esperando no clube. Meu pai também trabalha em clube, eu sou gerente de lá. Ele estava falando para mim que o que faz, tipo, eu não concordo com nem 50% que eles fazem lá. Eu não acho certo isso. E eu vou da Caixa. A Caixa até que tem mais, se preocupa mais com o povo, vamos dizer assim. Até pela sua origem. Porque o banco da Caixa é o banco do povo, vamos dizer. Só que mesmo assim tem muita pessoa rica que o banco parece que deve para aquela pessoa. Eu acho muito errado isso. O banco tem que ser para todos. Eu fui gerente num banco aqui em Lorena, 4 anos aqui. 3 anos em Santa Isabel, 4 aqui, 2 em Cruzeiro. O de Lorena de Cruzeiro, a elite não tinha amizade comigo, porque eu não frequentava esses convites, eu não ia nessas festas, eu não topava, nós não concordávamos. Eu era o gerente chato. Fazer o quê? Pessoal, vamos ver o grupo humano que nos formou? Precisar, eu abro. O indígena, vamos começar falando isso. Não se deve utilizar em textos, provas, a palavra índio. Os antropólogos, os cientistas que estudam o homem, no seu contexto biológico e cultural, certo? Descobriram que a gente utiliza o termo índio errado 2 vezes. Primeiro que, não queria pôr, mas... Primeiro que Cristóvão Colombo, queria atingir as Índias. Só que esse caminho para as Índias não podia mais ser feito porque pertencia a Portugal. Então ele pretendia dar a volta no planeta e atingir a Índia por esse lado. Porém, quando ele partiu da Espanha em direção para cá, o que lhe deu a garantia de que ele ia atingir o outro lado? Se nós acreditávamos que a Terra naquela época era plana. 10 pontos na prova mensal. Quanto que vale a prova mensal? Vale 10. Dou 10 pontos para quem responder. Só dá para dar 10 pontos. Mas, professor, todo mundo fala assim, né, tipo, que já tinha gente que vinha pra cá, tipo, por exemplo, já tinha gente que já tinha vindo pra cá, entendeu? Então, eles não imaginavam que, por exemplo, eles sabiam que tinha alguma coisa. Tá entendendo? Acho que eu estou entendendo você. Verdade? Verdade. Então, eles já viam uma intenção, entendeu? De descobrir terras novas. Porque já viu piratas que, como o senhor falou de um cara que navegou pelo Brasil, entendeu? Então, não, o cara